Aí, eu te aviso quando a gente tiver tá. ao vivo. Está carregando. Agora estamos ao vivo. Deixa eu testar. Vou ver se a gente se vê aqui. Aí, entramos. Sejam bem-vindos a mais uma semana do Bate-Papo com Conexão, trazendo mais um conteúdo de um especialista para você nesse momento de isolamento, nesse momento de dificuldade. É sempre muito difícil tirar o controle ou o falso controle da gente e sem a possibilidade de ir e vir como que a gente está se sentindo, né? Neste momento de isolamento. Mas eu fiquei extremamente feliz nesse final de semana que eu pude participar aí do Multishow ao vivo e ver quanta coisa linda que o mundo inteiro está fazendo, se unindo nesse momento de dificuldade. Mas hoje a gente está aqui com uma especialista mega especial, Cristina Castro, falando sobre um tema maravilhoso com a gente, relacionamento e erotismo. Vamos quebrar todos os tabus, né? A gente condicionado a não falar sobre esse assunto, né? Que é feio, que é errado, e hoje a Cristina Castro vai nos ensinar que é muito lindo e que a gente tem um mundo aí para conversar e para descobrir. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Elaine. Nossa, fiquei muito feliz com o seu convite, porque eu adoro falar sobre sexualidade, sobre sexo, então é muito bom. É sempre bom falar sobre isso. Boa tarde para todo mundo que está aí ouvindo a gente e vamos que vamos, né? E uma coisa, posso começar a falar? Como é que é? Você pode? Bora lá, bora lá. Não, você vai falando, eu vou falando, aqui é sem script, o importante é levar conteúdo. Exatamente, não, e sexo é aquilo, tem que ser sem script mesmo. E assim, uma coisa que eu fico impressionada com esse isolamento, e eu coloquei o título, né? Como que a intimidade, né, atrapalha, né, a vitalidade do erotismo, né? E a gente sendo obrigado a estar isolado e confinado, né, a tendência é que piore ainda mais o excesso de intimidade, né? Olha como que a gente busca... contradição, né? Porque a gente está isolado com o nosso parceiro muitas vezes, né? Para quem é casado. E para quem o marido está em casa também, né? Porque tem algumas possibilidades de estar afastado aí pelo trabalho. O que deveria ser melhor, porque aí faz com que a gente tenha mais tempo, mais intimidade, e isso afasta mais. E por que você acredita que esse distanciamento é causado principalmente no isolamento? Na verdade, não é bem que é na verdade, o casal, ele já está... o casal casado, né? Na verdade, eu estou falando de relacionamento de longo prazo, né? O excesso, né, faz com que a gente acabe se distanciando um do outro, né? Não é que não os tem conflitos que ser... ficam mais em evidência. Isso? Não, o que eu estava falando mesmo, semana passada, aqui nas lives, né? Na semana passada a gente estava com outros convidados falando sobre outros temas, e aí a gente estava abordando que, na verdade, a forma como a gente estava antes do isolamento está sendo refletida agora. Então, algumas pessoas falam assim, eu estou brigando mais em casa, ou com meu parceiro, ou com meus filhos. Na verdade, havia um problema ali, e aí o fato de estar 24 horas, o problema vem em evidência. Isso. Antes, as nossas desculpas era a falta de tempo, era o cansaço pela falta de tempo. Hoje, nós estamos tendo que inventar novas desculpas, né? Que agora, assim, o cansaço da falta de tempo... É o cansaço de ser dona de casa, cozinhar, trabalhar, tudo junto no mesmo ambiente. Aí a gente fica caçando roupa para lavar, provavelmente, enfim. Mas aí nós estamos fugindo.
Mas é estranho, Mas né? o que então a gente pode pensar aí para a gente entrar no seu tema de especialidade, né? O que a gente pode fazer para minimizar esse conflito que pode ser que a gente já está carregando no relacionamento, esse distanciamento, e que faz sim a gente ficar sem vontade, né? Sem nenhum desejo em começar a pensar sobre o tema. Né? Não é nem lá, é só de pensar. Na verdade, a gente já carrega um conflito, né? A gente já entra no casamento com um conflito, muitas vezes inconsciente, a maioria das vezes inconsciente. A gente conhece um cara, se apaixona e vive um namoro, uma relação gostosa, saudável, você encontra quando dá para encontrar, e cria aquela rotina, mas existe uma escassez, existe um distanciamento. Existe será que vai rolar? Será que não vai rolar? Né? Existe isso daí. Aí você ama, começa a construir uma relação de amor com esse namorado e tá tudo ótimo e maravilhoso, né? E por causa disso, a gente acaba mexendo num time que está ganhando. Ele já está ganhando, porque se tem intimidade, se tem afetividade, se tem sexualidade e tá bom, ele já está ganhando. Mas é o que acontece com a gente? A nossa necessidade de segurança, de garantia, né? Faz com que a gente queira, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero me garantir de que essa relação vai continuar sendo minha, né? E vai acabar essa espera. Será que ele vem? Será que não vem? Quando que vai ser? Não deu para ir hoje. Enfim, aquilo que cria uma certa tensão, né, na relação. Que era, na verdade, o tempero, né? Exatamente. A gente fala disso, sedução. Elaine, a gente costuma falar disso, mas a gente fala isso com uma certa tom até de gozação, de tipo assim, mas não, as coisas não são assim. O pior é que elas são, né? O pior é que elas são. E a gente vê isso no consultório. Então, por exemplo, quando a gente... e eu fico pensando assim, cara, para você vender o seu produto, o que você faz para você trazer a pessoa para você? Você usa da escassez. É ou não é? Você usa da escassez. Você usa do quê? A expectativa. O que mais que você usa? Curiosidade. Você não entrega. Que horas que você fala do seu produto? Lá no final da página de venda. Que até então, você só está envolvendo a pessoa. É ou não é? Não é assim que a gente vende? Que você faz com que a pessoa acredite no seu produto, naquilo que você tem para oferecer, né? Isso não é diferente com a gente, né? E uma coisa que acontece nessa busca de segurança, quer dizer, não é impossível você ter mistério, você ter erotismo num casamento estável e a longo prazo. O problema é que a gente esquece de fazer o que fazia, porque a garantia fez você afrouxar as rédeas, né? Então é quando você vê que aquele casamento, né? Nossa, aquele casal se separou, aquela mulher ficou tão linda, né? Depois que o marido foi embora de casa. Por que ela já não era linda ao longo do casamento, né? Por que aquele cara já não continuou cheiroso depois que casou, né? Então a gente acha que isso não tem significado, não faz a diferença, mas isso faz, principalmente quando chegam os filhos, né? E aí os filhos vêm para acabar de jogar a bomba em cima e arrasar com tudo, né? Porque eu acho que uma primeira dica que a gente pode dizer, né, do que você está falando aqui, que a gente pode deixar, é esse olhar do quanto a gente pode continuar fazendo esse jogo, vamos chamar assim, da sedução, do se arrumar, do se preparar, né, do ter essa falta, ou uma pitadinha de, não necessariamente você precisa trabalhar com a possibilidade de você ter relacionamento naquela noite para que você desenvolva um jogo de sedução, né? Às vezes você sabe que você não vai
saber que você vai estudar, ou que ele vai trabalhar, ou que não vai ter um encontro, tá tudo certo. Mas não descartar a sedução, né? Ou mostrar que gostaria, que deseja, que tivesse um tempo Exato. hoje, aquele Isso. linguajar que a gente tinha no relacionamento quando era apenas namoro, e que a gente acaba perdendo. Elaine, você lembra quando eu falei para você do jogo de pique-esconde? Né? Sim. O que é o jogo do pique-esconde? Né? São dois amigos ali, né? Tem uma intimidade, tem uma parceria ali, que resolveram brincar disso, né? Então, um fica ali contando enquanto o outro se esconde. Mas aquele que está contando, ele não sabe aonde que o outro foi, mas ele tem certeza de que ele vai achar aquele outro. E o que escondeu também tem a certeza de que vai ser achado. Mas o intervalo entre a busca e a espera da procura, existe uma ânsia, uma expectativa, existe é uma ânsia, é uma fascinação, assim, né? Será que ele vai me achar? Será que eu vou encontrá-la, né? E tem esse intervalo é o intervalo do erotismo, né? Tem que haver uma distância entre você e aquilo que você quer. Se a coisa vira uma coisa muito simbiótica, você perde esse distanciamento e é a hora que a gente perde o erotismo. Então, quando a gente pensa que hoje os casais estão sendo obrigados a ficar um olhando na cara do outro, né? Porque o casamento ele já gera esse excesso de presença. E nós estamos vivendo um excesso em cima do excesso, né? Para quem é casado, né? Então, a gente tem que se desdobrar, sim, né? A gente casa e relaxa e acha que não, mas agora ele é meu, agora ela é minha e vamos que vamos. E o sexo está disponível? Não. A gente acha que está disponível, né? Porque casou, então a gente pode, o pai e a mãe sabem, enfim, né? A sociedade sabe que agora as coisas acontecem. Porque né? ainda tem todos os tabus, né? Cultural, familiar, tema, né? Que acaba trabalhando, mas vamos deixar essa parte para o final. O importante é que a Cristina está trazendo para a gente é esse olhar de poder, como na brincadeira pique-esconde, me corrija se eu estiver errado, se esse é o seu olhar. A gente pode ter essa coisa da segurança, mas ao mesmo tempo do distanciamento. Isso virar um jogo, uma brincadeira. Isso existem alguns mitos, Elaine, que eu acho que é importante a gente colocar, né? Por exemplo, mulher não separa amor de sexo. Ai, mulher está sempre juntando os dois, né? Isso é bom, mas isso em excesso é ruim. É ruim, porque as emoções do amor são muito diferentes das emoções do sexo. Coisas que você vive em amor, que é proteção, cuidado, segurança, aquela coisa mais amena, né? Mais de conexão de alma, não necessariamente tem a ver com o desejo, com o erotismo. Eles não são excludentes, mas um é totalmente diferente do outro. O desejo, o erotismo, ele tem uma certa agressividade, ele tem um poder, ele tem nuances que o amor não tolera. Então, por exemplo, você vê casais que são extremamente amigos, são tão amigos que não são amantes mais, mas têm uma intimidade fora do comum, são eternos parceiros, né? Eu acho esse tema muito importante, essa observação muito importante, porque eu costumo dizer assim, que para a gente ser um adulto saudável e próximo, a gente tem alguns pilares que precisam estar andando, né, e equilibrando. Um deles é o relacionamento e a sexualidade junto. Isso significa eu ter um relacionamento com sexo ativo com uma pessoa que eu amo. O outro é o dinheiro e o outro é a saúde física e mental. Mas nessa do relacionamento, eu ter com uma pessoa que eu amo relacionamento, sexo, significa dizer que eu estou saudável, eu não estou na busca constante de parceiros,
eu estou com uma pessoa, eu estou centrado. Agora, isso não significa dizer eu levar esse relacionamento de forma quase que passiva, porque o que a gente acaba falando é assim, quando você pergunta para um cliente, para um paciente, como que está a sua vida, o seu relacionamento? Ah, está bom. E a sua sexualidade? Está boa, mas não está ativa. Então, assim, não está bom. As pessoas estão misturando, né? Claro que existe um número enorme de coisas hoje que atrapalha, né, essa sexualidade. Os filhos é um dos pilares, às vezes tem estresse, tem uma doença mental, tem uma doença física. A questão do dinheiro atrapalha, entre vários fatores. Doença de pais, quantas pessoas pegam os pais e colocam dentro de casa, né, para cuidar dos pais? Isso acaba com o relacionamento, acaba com a sexualidade, ou pior ainda, vai morar na casa dos pais ou do sogro, né? Enfim, são tudo coisas que afetam a nossa sexualidade. Mas é interessante que você traz esse olhar. Que bom que eu tenha relacionamento e sexualidade com uma pessoa que eu amo, mas cuidado para esse amor não virar uma amizade que acaba o sexo, o tesão, o desejo pela pessoa. Isso. Vira um amor de irmão, né? Deixa de ser um amor de marido e mulher. Não, por exemplo, tem casais, por exemplo, que a mulher reclama do marido porque no dia a dia ele é um cara passivo, ele não toma muita iniciativa, e ela é mais do tipo dominante, mais dominadora, toma mais as rédeas, e aí ela sente que não tem muito aquele parceiro ali de decisões do dia a dia. Mas chega na hora do sexo, o papel se inverte. Ele assume o papel de dominante e ela de passiva. Então, a linguagem erótica, a linguagem sexual, ela pode ser totalmente diferente da nossa linguagem do dia a dia, quando a gente acorda, e até o momento que a gente vai transar e se transforma. Então, aquela mulher muito dominadora, muito cheia de si, muito isso e aquilo, no momento da trans, a fantasia dela ou a vontade dela é dela ser levada, ser conduzida e ser dominada e ser, sabe? Ser conduzida, né? E aquele cara mais light, mais ameno durante o dia, né? Aquele pai mais passivo, à noite ele se transforma num, enfim, num cowboy selvagem, enfim, sei lá, como é que a gente pode chamar. Estamos aqui com a doutora Cristina Castro e seu divã, contando seus casos de consultório. Não perca! Isso! Aqui, então, se você não tiver coragem, manda no direct, né? A sua dúvida, a sua experiência, que você vem para cá fazer parte dessa live junto com a gente. Não, e faço atendimentos online, porque agora, em época de coronavírus, ó... Atendimento online. É uma boa que agora funciona para coach, funciona para terapia, funciona para psicólogo, para neuro, para tudo quanto é especialidade. Agora, tudo nós podemos fazer online. Está uma maravilha. O importante é que a gente encontra esse equilíbrio, então, entre sexualidade e o erotismo. Fala mais sobre erotismo. Afinal de contas, o que é então, Elaine, erotismo? Essas crenças, né? Essas crenças, por exemplo, esses mitos, né, de que mulher une as duas coisas, né? O que acontece com a maioria das mulheres, né? Elas ficam sexualmente passivas. Elas não assumem a responsabilidade do desejo delas, do quanto elas podem manifestar esse desejo e fazer as coisas acontecerem saindo dessa postura de passivo mesmo, né? Porque se você não separa os dois, você corre o risco de assumir sempre aquela postura de ser protegida, de ser saciada. Essa é a relação de mãe e filho, né? É a mãe que provê, que dá, que doa, e a criança ali, naquela postura de receptiva. Isso é amor. O sexo, não. O erotismo, ele é diferente disso. Ele não tem a ver com esse amor. Existe sexualidade na relação de mãe e filho, mas não é esse
essa sexualidade erótica de marido e mulher, ou de duas mulheres homossexuais, ou dois homens, né? São aquelas mulheres que acreditam que os homens são egoístas, né? Me diz uma coisa, eu percebo, isso que você está falando é muito importante, eu percebo que a mulher vem com como uma crença errada em relação ao sexo. Um tabu mesmo que foi gerado na educação dessa pessoa, nós, né? Todas nós, mulheres, na verdade. Isso vem desde a infância, desde a juventude, da adolescência, que é o lance da gente não poder falar de sexo, de que sexo não é bonito, de que sexo não é prazeroso, né? Você não é que não seja, mas você não pode dizer que é feio dizer, né? É vulgar falar que você teve relação sexual. Então, eu acredito que o primeiro tabu do feminino, que antes até desse de confundir amor com sexo que você está trazendo, que eu acho bárbaro, eu não tinha feito associação dessa forma como você está trazendo, né, com a palavra amor e sexo, mas antes disso é até de poder, né? Ele foi feito para você sentir prazer, de que você está ali, para você estar ali e curtir, cara. Que legal que você está curtindo. Que isso é para você também, porque eu acho que a sociedade carrega uma coisa de que ali a gente vai cumprir um papel, e o papel é ser mãe e ter filho, cara. Não, Elaine, deu até um ataque de tosse. E assim, uma coisa que eu observo é que muitas vezes o sexo, por mais que você ame o seu parceiro, não necessariamente o sexo se trata de amor, tá? Então, por exemplo, como é que são as nossas fantasias? Qual que é realmente? A gente teve sim uma educação, a gente tem a nossa ancestralidade, né? Essa divisão de amor e sexo ou junção, isso vem lá sei lá de que ano do século retrasado, de que a mulher de família, aquela mulher que é para casar, né? E a mulher que é para fazer o sexo. E é a que é a dona do prazer do cara, né? E isso foi muito bem aceito durante muito tempo. Agora, hoje, os casamentos se desfazem muito mais do que antes, porque hoje as mulheres querem, sim, o desejo. Elas querem o erotismo. Elas não querem ser simplesmente a patroa. Então, vive aquela dicotomia, né? Quem que eu sou? Eu sou aquela mãe responsável, dedicada, que abandona a profissão, abandona amigos para viver em função de filho e de marido, né? Mas ou eu sou aquela mulher que eu quero ouvir sacanagem do meu marido, quero tomar os tapas do meu marido, o que é que eu quero? Isso não é amor, entende? Isso é erotismo, isso é vida sexual. Isso não significa que não ame. Eu estou falando desse jeito porque tem hora, Elaine, que não tem como escapulir de certas coisas. O que as pessoas gostam de fazer entre quatro paredes, a gente não sai falando a quatro ventos. Mas a gente precisa de falar as fantasias que a gente tem, né? E a nossa sexualidade, ela está absurdamente ligada com as nossas fantasias. E a gente fantasia coisas muito loucas, né? E não necessariamente a gente partilha. Agora, nas nossas fantasias, tem amor, tem conexão, né? A gente não... Quando você imagina uma coisa meio assim absurda, você não quer viver aquela coisa agressiva e sofrer e sentir dor. Não. A gente tem fantasias loucas, mas sem dor, sem coisas ruins, né? Mas existe aquilo que foge da conotação do amor, do que o amor, do romantismo, né? Nós fomos treinadas a achar que casamento é romantismo. Aí a gente carrega nossas expectativas. Aí depois que a gente casa, a gente eu vou ser amada, eu vou viver o amor, eu vou ser feliz e vou ir. Não! Dura um dia essa ilusão. Não é? Por quê? Porque é um choque de realidade, que a realidade é muito melhor que isso, desde que você entenda que é tudo junto, né? Isso. A gente, às vezes, vive querendo só um lado, que é o lado bom
Não, a dualidade, né? A gente é ser humano. Tem o bom, tem o ruim, tem o prático, tem o erotismo, tem o amor, tem as brigas, tem tudo. E às vezes até tudo isso é o balanço e o tempero para outra parte, né? E o contraponto masculino, né? É o quê? Homens são selvagens, né? Nem todos. Isso é uma crença horrorosa. Isso é uma crença que cristaliza a mulher no romantismo dela, tipo assim, os homens são selvagens, nós não. A gente é mãe, a gente é doce, né? O nosso feminino, ele é só docinho. Ele não tem o azedume dele, gostoso, né? Assim, a pimenta, né? E isso para o homem traz um custo terrível, né? Porque é o medo do mau desempenho que traz ele para o consultório com problema de ereção, com problema de ejaculação precoce, né? É aquela exigência autoimposta de que eu não posso falhar, afinal de contas, eu sou um homem, sou selvagem, eu sou viril e eu tenho que corresponder às expectativas, né? E é um tiro no pé, né? Porque isso que traz eles para cá. Então, qual que é a base das disfunções masculinas, né, sexuais? É o temor de desempenho, né? E isso calcado nessa cultura de que macho é macho, selvagem, e gosta disso. Então, a junção demais de amor e sexo e a separação demais entre amor e sexo não é a solução. Tem que haver um meio termo, né? Os dois de novo, a gente está amor. falando de equilíbrio, né? O quanto é importante. É legal você estar com uma pessoa que você ama e fazendo sexo com a mesma pessoa, porque isso vai dando um grau de intimidade, vai se dando uma qualidade melhor, isso vai fazendo você se conhecer melhor, né? Tem uma série de vantagens, mas que você faça isso com um discernimento, né? Eu adorei a gente não colocar no sexo a responsabilidade do amor, de ser cuidado, de ficar lá esperando a responsabilidade do outro para a gente. Adorei, isso é fantástico, porque é exatamente muitas vezes que a gente se coloca, é como se o outro fosse responsável de nos dar prazer, de fazer o que... E ainda a gente quer que adivinhe, né? Muitas vezes a gente nem sabe. E olha, uma coisa que eu vejo muito fazendo análise corporal, né, esse processo terapêutico que a gente faz, é que muitas vezes as pessoas elas se colocam numa situação ali de que ela nem sabe, ela não conhece o corpo dela, ela não sabe de fato o que ela quer, o que ela deseja, o que é bom, porque assim não é o ápice, né? Não é o ápice. A relação sexual é muito mais que isso. É o durante, é o carinho, é o que você gosta, qual parte do seu corpo, né, que te relaxa, que é bom. É muito mais, e muitas vezes a gente não tem isso. A gente não sabe isso, independente de ter um parceiro, por causa de tabu, por causa da sociedade, por causa da cultura, da família, por causa de crença que é colocada na gente, uma série de coisas. Aí fica muito difícil a gente transferir a responsabilidade para o parceiro, porque se nem a gente se conhece, como o parceiro vai adivinhar? A gente ainda não diz. Sabe? Não, essa é a consequência, mais uma consequência, né, da mulher se desconectar dessa responsabilidade sexual dela, né, e se manter na postura de feminina assexuada, né? As mães, por exemplo, é muito comum você ver mães que acham que porque tem filho agora assexuou, né? Não pode viver o lado. Enfim, de repente, quando ela é solteira, ela gostava de uma coisa mais selvagem, aí casa, tem filho, pronto. Vira uma transa doméstica, domesticou a transa, né? Adorei, então, mais uma. Não é? A gente transforma em patroa as nossas esposas, né? E em pais ou em chefes os nossos maridos, ou em filhos, né? E que mãe que sente tesão por filho, né? Que pai que sente tesão pela filha, né? Então,
Quando vê, vocês têm um casamento incrível, uma conexão incrível, filhos maravilhosos, vocês se dão até bem, mas o erotismo foi para as cucuia. Não tem ali, né? Não tem. E uma coisa muito comum, Elaine, entre os homens, porque eu falei dessas crenças, mas elas são crenças em relação à mulher e em relação ao homem. Porque o homem também pensa que a mulher é romântica. E a mulher também pensa que o homem é selvagem, né? E isso, por exemplo, tem muito homem. Olha que interessante, né? Teve um caso aqui que ele falou o seguinte, que depois que eu vi a minha mulher parindo, eu nunca mais consegui transar com ela. Aquilo impressionou tanto a ele. É como se ela tivesse saído da posição de fêmea, mulher, né, para uma outra coisa qualquer que não seja mulher, que não tenha sexo e que não, sabe? Ele traumatizou aquela experiência para ele. E não é fácil você romper uma rocha, né? Sabe? Uma ideia que ele cristalizou, ele ressignificou aquela mulher dele como sendo única, exclusivamente mãe. Ele, a partir dali, passou, não, minha mulher é uma mulher de respeito. Ele respeitou tanto essa mulher depois disso, que a coitada ficou sem... Sem o marido, sem o homem. Moça, e isso é interno. Isso, as pessoas fazem isso e não percebem que fazem. Agora, isso tem a ver com criação, com certeza, com a imagem que pai e mãe passaram para ele, avô, bisavó, enfim, sei lá, né? A história aí, né, que esse cara teve, né? Então, o ser humano é complexo demais. Agora, como que a gente pode, se a pessoa está nos assistindo e aí tem essa questão de falta de libido, né? Seja porque tem filho pequeno, seja porque já deixou esfriar, seja porque nunca teve, vamos falar depois, porque aí é outra parada, né? Vamos pensar que você já teve o desejo pelo seu namorado, início de marido, vamos dizer assim, início de casamento, e por algum motivo vocês se perderam nessa relação, seja com os filhos, seja com o trabalho, né? Cada um tem um. De que maneira você acha que a gente pode dar dicas para que essa mulher comece a experimentar o erotismo, para voltar a aquecer esse relacionamento, até para entender se é isso que ela deseja? Porque eu acho que extremamente importante é manter um relacionamento saudável e feliz, é manter um relacionamento saudável com sexo. Senão, esse relacionamento ele vai acabar com uma traição, ou ele vai virar aquele relacionamento de faz de conta, né? Eu vivo na mesma casa, sou casada. E aí tem outros relacionamentos. Não, é onde pode rolar as traições, né? É onde acaba Exatamente. Rolando as traições. Ou a aceitação de que a relação é falsa, vamos dizer assim. Eu estou casado, moro dentro de casa, mas tenho outro relacionamento, ela tem outro. Enfim. Então, a gente sabe da importância disso. Como que eu resgato isso partindo do princípio que essa é o meu desejo, né? E hoje eu não tenho vontade, né? Eu gostaria de sentir isso. Eu quero, mas não tenho vontade. Eu quero, mas eu não tenho. Como a gente começa? Olha, eu acho que assim, a gente não foge do autoconhecimento, né, Elaine? Para tudo você tem que ter autoconhecimento, né? E autoconhecimento em relação à sexualidade é você ter uma inteligência sexual, né? É você saber conhecer suas fantasias, entender suas fantasias, as suas experiências, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, né? O que é que você faz por você? Porque você não depende do marido, nem o marido depende da esposa. Só que para os homens é tão mais fácil isso, né? Ele se masturba, vê vídeo, faz isso, conversa com os amigos e vê filminho, pornô, enfim. Eles estão ali o tempo inteiro se autoestimulando de alguma forma, né? Tanto que a questão do desejo na mulher ela é muito maior. A porcentagem de mulheres que não tem desejo é gritante em relação aos homens, é muito maior. Mas olha, né? Isso eu volto a afirmar que vem de uma questão cultural, né?
um bem tabu, seja da família, seja a criação de mãe, seja religioso, mas seja da sociedade, tudo isso. Na verdade, são vários os aspectos, né? Tem essa questão sociocultural, né, que você está colocando. Tem as questões emocionais, você pode ter sofrido um abuso, né, ou experiências traumáticas, né? Sim. Isso é um grande fator, né, nas mulheres, nos homens também, né? E tem o que eu estou colocando aqui, a questão da intimidade, e tem isso daí, que é o que a gente chama... Isso não faz a pessoa ir para esse que é o primeiro passo que você está dizendo para a gente. Porque a pessoa fala assim, imagina, eu nunca fiz isso, nunca me toquei, eu não me conheço, mas aí é tudo difícil, porque na cabeça dela, como vai começar esse processo? Isso não é permitido, mulher é para ter relacionamento, é para ser mãe, sabe? Eu acho que, assim, a gente sabe que começa por você se conhecer, porque você é responsável pelo seu prazer. Eu acho que você trouxe um ponto assim bárbaro. Número 1 da dica da doutora Cristina aqui, em letra maiúscula. Você é responsável pelo seu prazer. Então, você é responsável por se dar isso. E não ficar preocupado ou achando que o outro tem que fazer isso. Isso. O nosso primeira base é a relação com os nossos pais, é a nossa origem, né? Mas depois é de você para você, é de você com você. O que você faz? Aí é aquela teoria eterna, né? O que você faz com o que você aprendeu, né? Se você é uma mulher que nunca teve um orgasmo na vida, por exemplo, você não tem desejo, porque o orgasmo é a chama do desejo, é o que te dá desejo, é o grande alimentador do seu desejo, né? Então, você não busca, né? Se você não tem desejo, você não busca. E aí olha, uma coisa, Cristina, que eu ouvi, uma coisa disso que você está falando da chama do desejo do orgasmo, que eu quero deixar aqui, eu ouvi de uma especialista, né, em um dos meus estudos sobre relacionamento aí, porque eu trabalho esses pilares na análise corporal, então a gente atende muita gente com problema, né, de sexo ou relacionamento lá. Uma coisa que eu ouvi que é bárbaro é uma metáfora, na verdade, que se a gente não fosse um ser para ter prazer, se a gente não fosse constituído mulher para ter prazer, a gente não tinha te ganhado de presente um clitóris, né? Então, a gente tem uma coisa que o homem não tem, que é um local no nosso corpo para dar prazer. Exclusivo. Deus foi muito generoso quando... E aí a gente pega esses tabus todos que colocam na cabeça da gente, seja religioso, seja de pais e mães, de sociedade, enfim, não importa. E tira isso de lado e fala como eu posso usar isso que eu ganhei de presente por Deus para eu sentir prazer, né? E muitas vezes a gente não, como não sabe, não foi preparado, né? Não sabe nem como utilizar isso. Então, eu sempre acho assim, uma maneira boa quando você fala do autoconhecimento é a gente se tocar mesmo, é o toque em toda parte, sem preocupar em chegar ao orgasmo, não, porque isso é uma consequência de relaxamento. Eu costumo dizer que o orgasmo é muito mais mental do que qualquer outra coisa. Quando eu me... começa bem aqui, né? Quando eu me conecto com essa vibração de sentir prazer e me permito que começa, porque se eu estiver aqui pensando que a filha vai acordar às 6 da manhã, que o cachorro está latindo, aí já era. Mas uma coisa que eu sempre digo é assim, se permita sentir, fazer massagem, passar um creme. Não, isso aí eu até ia colocar isso, porque isso faz parte, né? Inclusive na relação a dois, né? Porque essa é um comportamento que todos nós deveríamos ter, o de se proporcionar prazer, né? E um deles é através da masturbação.
E isso você pode fazer do jeito que quiser. Na semana passada eu fiz uma live exatamente sobre isso. Foi uma amiga me convidou para a gente falar o que a mulherada sozinha, mãe solteira, pode fazer para ter desejo, ter vivências sexuais sozinha, né? Foi muito bacana a live. Não é nem ter desejo, né? É suprir o desejo. Isso, exatamente. Ué, né? Ótimo. Pode ser um tema de uma outra live nossa. Coloca exatamente. Aí quem quer que pode ser. Semana passada foi esse o tema, né? Então, por exemplo, dentro de um casamento, existe uma crença, por exemplo, entre nós, né, todos nós, que quanto mais intimidade, melhor. A intimidade é maravilhosa, não tenha dúvida, né? No casal, mas é o mesmo que você falar que o mais é melhor. Não, o mais não é melhor. Essa é aquela teoria daquele economista, né? O mais não é melhor. Quanto mais você tem daquilo, menos você quer aquilo, né? Menos você quer. Eu adoro frango com pequi. Agora, se eu passar 10 anos comendo frango com pequi, vai chegar um momento que eu já vou estar meio saturada. Eu não sei nem o que é pequi, mas entendi a analogia. Tudo bem. O estrogonofe. A analogia é essa mesmo, gente. É exatamente isso. Não vem assim todo dia esfregando na cara, que eu não quero nem saber, né? E são pequenos detalhes, sabe, Elaine, que a gente deixa de perceber. E porque no dia a dia, no convívio, na intimidade do convívio, né, diário, a gente precisa de perceber as pequenas coisas que você pode fazer de diferente e que você vem fazendo diariamente, né? Uma roupa, uma calcinha que você veste, ou um olhar que é sempre o mesmo, o toque que é sempre o mesmo, a cor da calcinha é sempre a mesma, a cor da camisola é sempre a mesma, sabe? E quando vê, você vai estar construindo uma vida de total sem graceza, né? E é interessante. Adorei! Aí a gente fala assim, por exemplo, mas e o atleta, né? O atleta, ele faz mais do mesmo sempre para ficar melhor. Não, ele faz mais do mesmo... Coisas diferentes. Com aperfeiçoamento. É aperfeiçoamento. Ele pega aquele nível mesmo diferente. E uma história de sucesso, né, por exemplo, desses tenistas aí, é uma história de sucesso que tem altos e baixos. Eles nasceram jogando tênis, quer dizer, eles fazem a mesma coisa desde que nasceram, tá? Uhum. Por que eles não estão entediados? Porque ao longo dessa trajetória, eles se aperfeiçoam. E aperfeiçoar é experimentar novas posturas, novas tacadas, novos gestos, encarar desafios e riscos. Então, assim, você tem intimidade, quer dizer, nós não estamos perdidos porque estamos casados, né? Agora, a gente precisa de engajamento, né? Porque outra crença que destrói, já ia... Bom, enfim, que destrói, né? Eu esqueço, né, que eu estou aqui ao vivo, não estou no boteco. Pode mandar ver. Né, Elaine? Não estamos fofocando no boteco. Não, e uma crença que detona com a gente é sexo tem que ser espontâneo. Cara, sexo não é espontâneo. Ele não é espontâneo. Você é coach de produtividade e prosperidade? Pois é. O que a gente precisa para ter sucesso? O que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa? Ação. Ação. Para a gente fazer ação, o que você faz? Para você agir. Para você definir seu tempo. Pronto. Desejar. Buscar. Planejar. Tem casais, né? Tem casais que chegam e falam, não, sexo tem que ser Você atende aí no consultório mulher e homem, isso?
Não, às vezes vem só o homem ou só a mulher. E depois Tá, mas você atende os dois gêneros. Às vezes, sim. Então, às aqui, experiência sobre mulher e homem. Às vezes, sim. Então, por exemplo... especialista. Não, mas tem homem, eles pensam mesmo, né? São parecidos, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, não, sexo é tão espontâneo, né? Eles acreditam tanto na espontaneidade do sexo que eles não fazem. Não fazem. Não faz o sexo. E o sexo tem que ser espontâneo. E para eles sentirem vontade de fazer, eles têm que provocar. Eles acreditam que sexo é espontâneo, eles não provocam. Entende como é que uma crença acaba com você? Aí, eu acho que aí tá a chave, né? Para você sentir prazer, principalmente a mulher que não é visual, porque o homem é visual, então se ele vê alguma coisa na televisão, se ele vê a esposa dele de alguma maneira que provoca, ou se ele pensar em alguma coisa, vem o desejo. A mulher não é visual, então você tocou num ponto muito importante. Para ela sentir prazer, ela precisa ser provocada, ela precisa ir atrás de ir. Ela não vai pensar e começar, muito dificilmente, não são todas, depende do dia, do ciclo do mês, né? Tem várias coisas, mas de maneira geral, a grosso modo. Então, essa busca de entender, eu posso não estar com desejo agora, mas se eu me permitir, neste momento, a relaxar e a trazer para o meu mental esse momento, eu vou ser provocada. E ao ser provocado, o desejo aparece. Elaine, uma coisa importante, olha para você, essa coisa, o planejar. A gente acha que, não, quando é namorado, era espontâneo. Não era espontâneo quando a gente era namorado. Não, muito pelo contrário, aí que tinha planejamento. Aí a gente estava esperando ele ligar. Aí, bom, nós vamos aonde? Nós vamos ali. Tá, então eu vou com essa roupa. O lugar, a roupa, o banho. Cara, passo a passo, planilha. Você sabe muito bem disso. Organograma. O cheiro, perfume, né? A roupa, tudo era escolhido. E se isso acontecia no relacionamento de namorado, você imagina agora, depois de casado. Então, agora, depois de casado, é que isso tem que valer, isso tem que acontecer. Porque a gente saiu daquela história de, nossa, cair no sexo. Não. Hoje, a história hoje eu quero transar, né? Hoje eu quero. Hoje eu quero. Né? Tem alguns casais até que coloca dia para sair, tipo, a sexta-feira é nossa. Exatamente. Sexta-feira é nossa. Exatamente. Justamente para trazer esse momento de volta. Não que seja data programada para transar, mas é para trazer esse... Agora a gente não está podendo sair, então você vai fazer o jantar. Não. Isso. Então, assim, fazendo uma analogia, eu quero deixar aqui uma analogia, né, interessante, né? Que, por exemplo, a gente no nosso dia a dia, você está cuidando da casa, né? Hoje, então, atualmente, a coisa que você mais faz, né? Cuidar de casa, você faz um almoço, faz um jantar, né? E a gente faz isso através do passo a passo. Você planeja, você fantasia, né? Qual que é a comida que você quer? Eu quero comer isso. Como é que eu vou fazer? Tal, ingredientes, aonde eu vou para comprar, tal, faço, como é que eu faço, tal, come e é uma delícia, né? Por que o seu marido, o meu marido, ou a sua esposa, ou a esposa dele, não pode ser esse prato, né? Por que a gente não imagina a nossa relação como fazendo uma refeição do nosso marido ou da nossa esposa, né? Aí o que você vai fazer? Você vai fantasiar, nossa, hoje eu queria comer isto, né? Quer dizer, é o meu marido. Como que eu quero comer o meu marido, né? Eu quero comer ele assim. Eu tô dando a dica, tá, gente? Ó, quarentena, né? Imaginar, porque a base da nossa sexualidade é a nossa imaginação. A gente precisa de pensar naquilo. Mental, você não pensar naquilo, você não sente tesão. Então, estimule, acorda, né? Seu marido, enfim. O que eu vou fazer hoje? Já vai planejar desde manhã, né? Como vai ser isso? É passo a passo, é planejamento, é engajamento, é compromisso, é estímulo, né?
é igual uma venda. O povo está Hoje, adorando a dica, tá bombando os coraçõezinhos. Já vi que vocês adoraram. É hoje, isso mesmo. não é? Hoje eu vou seduzir, porque essas crenças faz com que a gente pense, mas se ele falar não, e se eu não conseguir seduzir? Consegue. Consegue. Se você usar de expectativa, né? Agora não fica esperando ele, né? Porque o grande problema da mulher é que ela monta tudo isso e chega na hora, fica assim e fica esperando. Aí se o cara não dá sinal, já fica putinho. Não é isso, é para você nesse dia partir para cima. Olha, nesse dia você vai tomar toda a iniciativa. Igual a nossa amiga falou aqui, a Mara. Tá correto, Mara. Eu assumo o meu prazer, exatamente. Esse vai ser o dia que você vai assumir o seu prazer. Não, e não interessante a gente pensar. Quando você realmente quer, você convence. É igual uma venda. Você vende o seu peixe. E vender o nosso peixe sexual é muito mais fácil, cara. Se você tem um homem do seu lado que te ama, se você tem essa certeza, é claro que o casal que está ali com ódio um do outro, querendo matar um ao outro, separar, provavelmente essa fala não vai servir para eles, tá? Mas um casal que está bem... Deixa eu só dar uma dica antes de você continuar. Faltam 10 minutos para a gente ir no Instagram. Então, se você está aqui no Instagram e a gente cair, você pode ir para o YouTube. É Elaine Taboada Coach. Igualzinho aqui o Instagram. A gente vai continuar esse assunto lá no YouTube, tá bom? Se quiser, você já pode passar para lá agora. Assim você garante que você vai... Que bom! Eu achei que fosse acabar. Não, aqui no Instagram a gente está deitado. Aqui no Instagram a gente está deitado, porque somos duas. Para você ver a gente, é só você virar ao contrário. Eu deveria ter dito isso no começo, agora já tem quase uma hora. Uma outra coisa importante, para você participar do sorteio e para você receber alerta de que todo dia nós estamos com live, você precisa se cadastrar. E aí no Story eu vou deixar o link, ou na bio do meu Instagram tem um link, ou lá no YouTube também tem um link para você se cadastrar. Assim você participa do correio e você recebe a alerta da nossa live. Combinado, galera? Então vamos lá. Uma coisa muito importante aqui, que a doutora Cristina estava trazendo para a gente, é o lance de que a gente precisa planejar esse nosso dia fatal, onde desde a parte da manhã a gente vai estar pensando e trazendo o nosso mindset, o pensamento do que eu vou fazer, de como eu vou produzir, querer, de que maneira eu vou partir para essa situação. Como se fosse um namoro, uma noite de relacionamento que a gente ia ter. Uma saída, que a gente tinha claro que aquele dia era um dia para nossa sexualidade. Então, aqui não é diferente ao nosso casamento. Eu acho que a gente também pode usar os pequenos temperos aí, levando em consideração cada um com as suas coisas, né? Mas o que durante todo aquele dia ele pode ser apimentado, né? Uma roupa mais sexy, ou uma falta de alguma roupa, ou um bilhetinho, ou uma mensagem, ou uma dica. Cada um tem a sua maneira, mas começar a despertar como a gente pode dizer, esse desejo, né? Essa paquera, como você estava trazendo, trazer isso é importante para começar esse movimento dentro da nossa cabeça, né? Era uma coisa que você estava trazendo aqui bem interessante também. A gente você falou aqui, só para a gente recapitular, né? Que você trouxe aqui para a gente é que não tem a espontaneidade que a gente pensa o sexo, e tirar esse peso da gente é importante para a gente entender que a gente pode sim, não só planejar, como a gente acabou de dizer, mas a gente pode despertar para isso. A gente ir em busca disso, né? De que maneira eu vou iniciar agora o meu desejo, né? De que maneira eu vou despertar esse desejo. Não que se ele não vem espontâneo é porque eu não tenho. Não, você não está sendo estimulada.
lembra que você ganhou de presentinho uma parte do seu corpo. E eu acho até que é uma coisa importante a gente dizer que quando a gente brinca com esse lance do mental e despertar esse toque no nosso corpo todo, para a gente não focar só nessa parte que a gente sabe que a gente tem prazer. Porque quando a gente faz isso diretamente, na verdade, ela causa uma... Você deve saber o nome mais técnico aí, um choque, É um desconforto, né? É desconfortável. Cada um... Que muitas vezes a própria mulher fala, eu não consigo ter orgasmo, eu não consigo ter prazer pelo clitóris, ou o homem não sabe como fazer isso, porque está ali obcecado no que sabe. E não é assim, né? A gente sabe que existe todo um despertar ao redor, não só naquela região, como no corpo inteiro, o pescoço, a mão, o pé, cada um tem desejo em uma parte. Então, trazer coisas de não direto ao ponto, porque o direto ao ponto, muitas vezes, não dá o ponto, né? Mas a pessoa acha que não tem, né? Agora, isso, por exemplo, entre os casais, por que é complicado, né? Eu fico vendo que é complicado essa dualidade, porque quando a gente casa, a gente fica com aquela ideia de que agora eu tô casada, agora o sexo é fácil, é disponível. Então, a gente deixa de provocar as situações, né? E não quer. Gente, mas eu já tô casada, por que eu não transo? Por que eu não transo toda semana? Como se o desejo e a vontade caíssem do céu e não precisassem de ser cultivados, né? Teve uma vez que eu atendi um rapaz, e a moça eu chamei uma vez, a mulher dele, uma mulher linda, sabe? Muito bonita ela. E ele já com problemas muito assim de disfunção, um cara de 30 anos, né, com problema sério de disfunção eretiva e já tomando testosterona, quer dizer, ele estava agravando ainda mais a situação dele, né? E uma vez ele falou para mim assim, cara, eu não tenho saco dessa história de preliminar. Eu quero logo partir para os finalmente, né? Então, assim, coitada da companheira, né? Ruim para ela, né? Péssimo para ele, né? Porque ele não conseguia perceber o que ele estava fazendo com ele, com a ausência da própria estimulação prévia para ele. Porque você fazer essa estimulação anterior, né, até você chegar no resultado final, é um caminho para ele trabalhar com a ansiedade de desempenho dele. Como ele já quer direto cair matando, ele precisa do órgão dele, né? da manifestação ali impecável, né? Então, nem a ele se dá a chance de, naquela prévia, né? Ele dá uma aliviada. Baixar o nível da ansiedade. E ele ter um excelente desempenho no final. Então, essa falta de consciência corporal, essa falta de consciência desses mitos, dessas crenças, dessas mentiras que a gente se conta, desses mimimis, né? Porque o ovo mimizento que é o ser humano, né, menina? É mimizinho para lá, assim... O tempo inteiro a gente está contando historinha para a gente. O tempo inteiro a gente está se justificando e botando, é por causa disso, é por causa daquilo. E não vai direto no ponto. Você fica ali circulando, andando em círculos e não vai aonde que precisa ir, né? Não vai onde que precisa ir. Então, assim, essa coisa do planejamento, eu fico besta assim, com a discrepância que existe entre cuidar de uma casa, cuidar de um almoço, por exemplo, e cuidar da sua vida sexual. É como se a nossa vida sexual fosse algo totalmente alheio das regras habituais, dos princípios habituais dos acontecimentos. Quer dizer, você, para ter sucesso na sua profissão,
Você precisa de planejar, de botar, né, entender o que é, o que eu gosto, o que eu quero. Passa por você, né? As pessoas hoje falam tanto de amor ao trabalho, que faz. Para você descobrir o amor pelo que você faz, você tem que ter autoconhecimento, você tem que ter clareza de quem que você é, né? Da onde que você veio, o que você gosta de fazer, né? O que você já passou que fez com que você se direcionasse para isso. E vai trabalhar para que isso aconteça, para você obter o resultado, né? Então, esse erotismo que a gente busca e que a gente deixa como um barco à deriva. A gente pega a nossa sexualidade, põe dentro de um barco, vai lá para alto mar e larga o barco lá e volta para casa, vai arrumar a casa, cuidar de filho, e a nossa sexualidade está lá no barco à deriva. E a gente com a crença de que o barco vai tomar o rumo de casa e vai chegar até nós. Adorei. É nós que temos que nadar em direção. E olha o que é importante a gente reforçar aqui, uma coisa que eu falo a todo momento para quem está aqui, já me ouve há muito tempo dizer. Prosperidade é sinal de que eu tenho a minha perna direita funcionando, que é o meu dinheiro, né? A minha força de trabalho, eu gerando a minha renda, a minha perna esquerda, que é o meu relacionamento com a vida sexual ativa e prazerosa. E para nós, mulheres, ativa não significa só transar, não. É ter prazer com isso, né? Porque às vezes você faz uma tabelinha se você cumpriu o seu papel, né? Mas não necessariamente você cumpre o seu papel com prazer. E aqui não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo, de fato, né, é você ter prazer. Aí você está cumprindo o seu relacionamento. E depois a gente tem a saúde física e a saúde mental. Então, se eu não estou tendo prazer, se eu não estou tendo relacionamento, se a minha sexualidade está ruim, eu não estou saudável, eu não estou próspera, eu não estou abundante. Está faltando um pedaço de mim que me gera vida, que foi me dado a vida para isso, e que eu não estou usufruindo. Então, se a gente for falar sobre essa questão, que a gente sabe que tem muito pudor, muita questão religiosa, muita questão cultural. A gente vive hoje nessa vida, né, nessa terra, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e nem o que aconteceu com o passado. Mas se a gente falar só dessa existência, que é a única coisa que a gente sabe, que a gente tem certeza, cada um tem uma teoria, mas certeza ninguém tem. A única coisa que a gente sabe é que para viver aqui, a gente veio para a gente ser feliz, né? A gente veio para construir abundância e prosperidade na nossa vida. Tem entendimento, para cada um, isso se manifesta de uma maneira, tá tudo bem. Para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos ter dinheiro para viver, para comer, para ter os nossos sonhos, para sair, para realizar tudo, porque nessa terra precisa de dinheiro para viver, né? Construir as coisas para ter dinheiro. Isso se faz através do trabalho. A gente precisa. É aqui ou aí que está tocando? Sei lá onde está tocando. Não, é aí. É aí. Nem onde está tocando, gente, uma pessoa perdida. Esquecem, gente. Não sei o que está tocando. Ou a gente precisa também, além dessa parte do dinheiro e do trabalho, a gente precisa ter relacionamento amoroso. A gente veio para dividir, né? A gente veio para somar, a gente veio para ser casal. E ter um relacionamento amoroso, Jesus, não é possível. O que é isso? Elaine, você falando, eu estou me lembrando daquela vez, né, que a gente saiu, aquela última vez, e que eu falei daquele insight que eu tive, lembra do indivisível, lembra? E a gente, só resumindo mesmo, né? Quando a gente está casado, a gente tem que ter muito cuidado, porque a tendência é a gente cair realmente na chatice, na mesmice, né? O termo técnico para isso chama habituação. É o mesmo do mesmo, é muito do mesmo o tempo inteiro. Então, para a gente sair dessa coisa linear e morta, né? E criar situações de uma certa
incerteza, uma certa insegurança, uma certa ansiedade, aquilo que traz o fascínio, que traz aquela sensação do curioso, do mistério, que o erotismo ele tem isso daí, né? Então, a gente precisa de entender que, mesmo com toda a intimidade, a gente tem um lado que é indivisível. A gente não pode dividir, que é a nossa individualidade. Ela precisa ser cultivada. E como que você cria uma distância com o seu parceiro? É com uma distância interna, porque a segurança não vem dele, a segurança vem de você. A sua certeza, o seu senso de certeza, de segurança, né? De estabilidade, ela é interna. O seu vazio é seu. Você é proprietária do seu vazio. Então, e muitas vezes a gente já começa os problemas aí. Você já põe a batata quente na mão dele. Você já põe a batata quente na mão da pessoa. Então, a gente pesa o nosso relacionamento de uma tal forma que o sexo fica impossível depois. Porque é muita carga, é muita cobrança de um aspecto da nossa vida que é problema único e exclusivo nosso, né? Incluindo o nosso prazer. Então, existe um pedaço nosso que é intrinsecamente nosso. E a gente não tem que sair. E olha como tudo está ligado. E olha como tudo está ligado, né? Veja, eu estava falando que a gente tem prosperidade quando a gente tem os 3 pilares em harmonia, né? O dinheiro, que é um dos pilares que a gente tem de prosperidade, o outro é relacionamento com o prazer, com a sexualidade ativa e com o prazer a 2, com uma pessoa que eu amo. Por quê? Porque se eu só tenho prazer comigo mesmo, se eu só tenho prazer, eu sou solteira, eu não me relaciono com ninguém, está faltando um par. Se eu não tenho um relacionamento que eu amo, que eu me entrego, uma outra pessoa do outro lado, está me faltando um pedaço, porque eu não estou sabendo me relacionar, entregar para o amor. E depois a gente tem outro pilar, que é o estar saudável. O meu corpo está saudável, a minha mente está saudável. Então, eu penso pensativo, eu não sinto dor. Isso é prosperidade. Então, veja como tudo está ligado. Se eu não cuido do meu prazer, eu não estou cuidando da minha prosperidade. Porque, às vezes, se eu não tenho um bom relacionamento com meu marido, eu não estou sendo uma boa mãe, porque eu estou sendo uma mãe mais chata, uma mãe mais exigente. Ou estou sufocando o meu filho, porque o amor que eu espero que meu marido dê para mim, a atenção, o cuidado, eu estou jogando para cima dele. Então, eu sou daquelas mães que dormir com o filho, que o filho vem dormir na minha cama. Então, isso significa que algum desses pilares, quando eles não estão funcionando, eu estou estragando. É como se eu estivesse adoecendo a minha prosperidade em termos harmônicos. Acontece comigo, Cristina, que vem pessoas que não estão ganhando dinheiro ou que perderam dinheiro, que está com algum problema financeiro, e quando a gente vai trabalhar e entender o que está acontecendo, essa pessoa está com problema na sexualidade, essa pessoa está com problema dentro do relacionamento. Está insatisfeita, né? Você começa a perder dinheiro, porque outro pilar da sua vida não está bom. Né? Não está bom. Uma coisa ali não está funcionando e eu desfoco o problema para um outro lado. Então, a gente diz que quando 2 pilares começam a ficar ruim, é um sinal de que a coisa está muito mais forte. E quando o terceiro pilar fica doente, né, que é o da nossa saúde física ou mental, significa que a gente já está no auge do problema, né? A gente já adoeceu o relacionamento e agora está indo para a saúde. Não, e a falta de autoconhecimento, né, de clareza, faz com que a gente tome decisões que aparentemente são ótimas, são bacanas, mas que a médio e longo prazo vai trazer um peso para o relacionamento e para a vida. Então, por exemplo, quando as mulheres, né, até esse último vídeo que eu fiz foi a Amélia do século XXI, é essa mulher, né? É aquela mulher que já foi independente, que já tinha um trabalho, que tinha uma situação, poderia até não ser de maior sucesso, de repente ela estava buscando, se casou, aí teve filhos e tomou uma linda decisão
de viver e cuidar da família. É lindo, realmente é lindo, né? É bacana. Agora, o que isso vai trazer para ela, para a relação e para o filho, em termos de custo? E o peso, um peso. Né? Entende? Exatamente. Então, às vezes, uma decisão aparentemente acertada, lá no futuro vai ser catastrófica. E vai ser aquela mãe que a vida toda vai virar um vazio para o filho e vai dizer o quê no futuro? Você vai sentir um vazio. Ele grande. Eu larguei tudo por você. Né? Olha a responsabilidade. Aí você sente um vazio que você não sabe de onde que vem. Você sente uma frustração que não sabe de onde que vem. Aí, de repente, você ouve do seu marido lá assim: poxa, mas você não trabalha, você está reclamando do quê? Pronto, já se sente o cocô do cavalo do bandido, porque está achando que está sendo desvalorizado pelo marido. Não é? Não é assim que acontece? E aí, de repente, o que ela fez? Ela abandonou, ela abriu mão de um aspecto dela que é fundamental. Isso aí. E olha só, uma coisa que a gente, exatamente, uma coisa que a gente vê muito no processo de análise corporal é as escolhas que nós fazemos, que os nossos pais fizeram, muitas vezes causam um fardo na vida dos filhos. Então, cuidado para nossas escolhas não pesar na vida dos filhos, como um dia as escolhas dos nossos pais pesaram na nossa vida. E serve para tudo: casar, separar, parar de trabalhar, ou começar a trabalhar, ter uma profissão ou ter outra, morar num bairro, morar em outra cidade. Enfim, a nossa decisão diz respeito a nós. E o cuidado para não colocar toda a culpa e a responsabilidade no filho. Então, assim, eu vivo para você. Então, a vida inteira o filho vai ter aquele peso que vive para ela. E uma dica que no nosso tema, para a gente não fugir do nosso tema, é cuidado. Se você hoje dorme e os seus filhos vêm para o meio da sua cama, está errado, né? Ave Maria, meu Deus. E a gente vê muito isso quando a gente está corporal. Filho pequeno, filho médio, né? A gente costuma dizer até que após os 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, é quase que um abuso isso já, né? Colocar um filho pequeno. E a gente faz isso para quê? Para ter desculpinha, né? Para não se relacionar, para não ter que... para suprir carência. Né? Qual vazio? A falta e o vazio desse relacionamento. Ou da própria mãe, se isso acontece, o marido vai viajar, não está dentro de casa, né? Que também é muito comum. Então, o nosso olhar para isso é muito importante, porque isso significa eu ser uma mãe que cria o filho para o mundo, sendo desnecessária para esse filho, e também tornando desnecessária, né? Tornando o meu filho desnecessário na minha vida. Porque a gente vê uma relação de dependência muito ruim, tóxica, e que atrapalha não só o seu desejo, o seu tesão, como todo o seu relacionamento, e vai atrapalhar o relacionamento dos seus filhos também, né? E uma outra coisa muito comum que eu vejo, e que na idade dos nossos pais era muito comum, a criança dormir no mesmo quarto que os pais, né? O quanto de trauma isso causa, e muitas vezes o nosso trauma é disso, de ter ouvido, sentido, percebido os pais transando. Não necessariamente de uma forma explícita, mas antigamente os pais não tinham condição até de dormir separado, né? Era o mesmo quarto. E às vezes a criança não entende, ela não vê, mas ela sente. Existe uma energia, existe um cheiro, existe uma coisa que mesmo de luz apagada, mesmo no silêncio, isso causa um trauma tão grande como de um abuso para uma criança. Aquilo fica ali. E aí hoje essas mulheres, e outra coisa, Elaine, hoje em dia, né? Hoje acontece muito. Eu conheço pessoas muito próximas que fazem isso, né? Eu até gravei um vídeo sobre isso. Eu falei assim, caraca, velho, que porcaria de vida sexual que é essa, né? E isso sistemicamente, né, é um peso para a criança, né? Porque ele sente como se ele estivesse causando uma ruptura naquela relação, né? É como se... né?
ele passa a ser um pivô da separação do casal, né? Isso é péssimo. Isso muitas vezes alimentado pela própria mãe, né? Alimentado pela própria mãe, mas que coloca a culpa nesse filho, né? Não, a criança ela já carrega esse peso, né? Porque aí ela ocupa um espaço, é a tal da hierarquia, né? Ela ocupa um lugar que não é dela, né? Cada macaco com seu galho, né? Ela assume um papel que não é dela. Aí a hora que você vê criança mandando o pai, mandando a mãe calar a boca, quer dizer, ele está num papel ali né? E você imagina isso rígidos, né? Vai ser uma rigidez, talvez, em dose tripla. Né? Exatamente. Tá em dose tripla, né? De repente vai ser em dose sextupla, né? Porque... E aí são pessoas que você vê, assim, desde criança, a criança tem uma noção maior, né? Ela faz um desenho onde ela é maior que o pai, ela é maior que a mãe. Exato. Ela vai tendo sinais de que ela foi colocada no lugar errado ali naquela relação. Então, muitas vezes, o preço que ela vai pagar na vida sexual dela vai ser péssimo. É muito grande, é isso que eu ia dizer. Muitas vezes os nossos problemas vêm desse passado em relação aos nossos pais. Então, o autoconhecimento de também se curar, de também entender, se espera lá, sou eu que acho feio, sou eu que acho sujo, eu acho fedido, eu acho, eu não gosto do termo, eu não gosto de falar, eu acho que é depressivo. Isso tudo já está mostrando uma linguagem para você, uma crença, tabu, né? Se você não se permite se tocar, se você não permite sentir prazer, se você não permite conhecer seu corpo, já é um sinal de que tem algumas coisas aí a ser trabalhada, né? Se você não consegue hoje olhar para esse marido e ativar isso, como você falou, do planejamento, do uma noite sem sair de casa, um jantar sem sair de casa, já é um outro sinal. Então, estar atento a tudo isso, né? A gente pode depois fazer uma outra live com outro tema, porque tem muita coisa aí para... Deixa eu só encerrar aqui, Elaine, só colocar uns pontos que eu acho assim, importantes, que eu acho que o casal precisa de entender. O que a gente precisa de entender, né? De estarem confortáveis com a sua sexualidade, né? Entender você, isso você faz entendendo você. Se precisar de ajuda, se você sente que não consegue fazer sozinho, procure a ajuda de alguém. A gente sozinha vai para frente, mas com ajuda a gente voa, a gente vai longe, né? A sexualidade, outro ponto, né? A sexualidade ela tem que ser entendida de forma consciente, absolutamente é uma parte reconhecida conscientemente. A gente tem que ter visão sobre a nossa sexualidade. Não é uma coisa simplesmente que acontece, que Deus nos deu e ponto final e estamos à mercê. É algo que você tem que realmente entender conscientemente, né? E outra coisa, acolher a sua sexualidade como algo que requer engajamento. Você precisa assumir as rédeas da sua vida sexual com o seu marido. E isso serve para os homens, isso serve para os dois. Os dois precisam de ter um compromisso mútuo. Não é só de lavar roupa, cozinhar, cuidar de filho. Não. Quem gerou os filhos foi o casal. Não, é importantíssimo a figura casal, né? O lugar casal, né? Os filhos, eles precisam da segurança mais do que amor. A gente está muito mais buscando segurança do que amor. E se o casal não está bem, ele não transmite essa segurança que os filhos precisam. Então, os casais têm que entender que é uma batalha, no bom sentido, é uma luta, é um desafio diário, lidar com o excesso de proximidade e criar espaços entre os dois é fundamental, né? E a última coisa é a gente superar a ideia de que sexo não é planejado. Sim, e ele deve ser planejado, e graças a Deus, porque assim, se fosse
né, o barco à deriva, como a gente faz, o que acontece? A maioria dos casais hoje estão se separando. Outro dia eu li uma pesquisa, até falei na live da semana passada, foi feita aqui no Brasil. 77% das mulheres que foram pesquisadas, né, têm uma queixa sexual, né? Então, isso é muito triste, porque a grande parte dessas mulheres estão casadas. Então, estão os dois infelizes. E os dois precisam de entender que existem recursos, né? E se não sabem fazer sozinhos, os profissionais existem, é para isso, né? Porque a gente fala, mas eu já fiz de tudo. Sem medo, sem vergonha, né? A gente precisa ser humilde de buscar ajuda. Não, e tem hora que tem que fazer uma terapia de casal, tem que alinhar as coisas, né? Às vezes o problema da disfunção, eu trabalho muito, Elaine, com a disfunção sexual. Então, e mais de 60%, 70%, a causa é psicológica, não é orgânica, né? Principalmente nas mulheres, né? E muitas vezes essas causas são do casal. Não é um problema de disfunção sexual, é problema de... disfunção do casal. Inadequação sexual. É o casal que não está adequado. Olha para você ver que interessante. Isso é um caso do meu professor, né? Eu fiz a pós-graduação. Ele contou que ele atendeu um casal que a mulher era vagínica. Você sabe o que é vaginismo? O vaginismo é quando a mulher tem o canal vaginal travado, não entra nem um cotonete. Ela nem exame, alguns casos, né? Alguns casos não entra nem um cotonete, ela nem faz exame ginecológico, não consegue, né? Mas o cara, minha água acabou. Mas o marido tinha uma disfunção erétil. Então, olha que interessante. Eles não tinham problema nenhum, porque a mulher não precisa da vagina para ter prazer, para ter orgasmo, né? O nosso, aqui, ó, a minha xícara, que linda. Esse é meu Adorei. Então, adorei. A mulher não precisa de ser penetrada, né? E o homem que tem disfunção eretiva não penetra. Você entende como é que um nasceu para o outro? Lindo, e né? eles eram felizes, porque o homem, para ter orgasmo, não precisa de ter ereção. O orgasmo não tem a ver com a ereção. São mecanismos diferentes, né? Um é fisiológico, o outro é bioquímico, é fisioquímico, né? Químico, né? É hormonal. E aí, o que acontece? Ela quis resolver o problema dela. Esse foi a grande erro que ela cometeu. Porque depois que ela resolveu o problema dela, esse parceiro passou a ser inadequado para ela. Aí ela se separou. Olha para você ver que loucura, né? Era um casal que caminhava bem, ele estava caminhando bem, mas ela quis resolver. Ela quis resolver a questão. E no momento que ela resolveu, ela começou a demandar outro tipo de relação sexual. E aí esse cara não dava mais, porque ele tinha uma disfunção eretiva irreversível, né? Então... Mas a questão, voltando aí, é a gente entender, né? O que é para a gente. Ela foi muito feliz um período com ele e estava buscando o que era adequado para ela num outro período e está tudo bem. A grande questão é a gente ter essa consciência da gente, né? Isso, exatamente. Exatamente. Né? Porque bacana. Assim a gente vai saber lidar com o outro. Primeiro, a nossa primeira história de amor, a primeira relação é com a gente. A gente se comunica primeiro com a gente, quer dizer, primeiro com os pais, depois com a gente. Né? A nossa relação é a nossa autoestima, é a nossa autoconfiança, é o que você tem feito por você, é o quanto você tem autocompaixão por você, que você gosta de você, né? Mas é você com você, porque no momento que você deposita sua autoestima na vida do outro, sua vida sexual na vida do outro, você já iniciou um processo de descida de ladeira em relação ao seu casamento, porque
às vezes o parceiro ou a parceira mal estão dando conta da vida deles, né? Quem dirá da nossa. Né? Então... Muito legal. Hoje o nosso bate-papo foi com a doutora Cristina Castro, falando com a gente sobre relacionamento e erotismo. Foi muito bom, gratidão tê-la aqui. Nós tivemos uma aula e tanto, muita vontade de falar, mas muito mais, porque esse assunto realmente é muito intenso. O que eu deixo aí é essa segurança de que você precisa, para ter prosperidade e abundância na sua vida, tá com esses 3 pilares equilibrados: relacionamento, sexualidade, dinheiro, saúde física e saúde mental. Então, se uma das áreas estão aí, né? Uma área está meio... Tem que olhar para elas. Tem que olhar para ela, porque uma afeta a outra. E ter prosperidade é você ter equilíbrio, abundância. E hoje a gente aprendeu com a doutora Cristina Castro como trazer mais pimenta, erotismo para esse relacionamento. Exatamente. Muito bom. E não esqueça, amanhã a gente tem mais. A gente está todos os dias, 17 horas, com um convidado especial, um especialista especial, cuidando para você viver esse momento de isolamento com mais prosperidade, com mais leveza, com mais felicidade. Até amanhã e não se esqueça de cadastrar o seu e-mail aí embaixo. Se você está no YouTube, segue a gente para receber, clica aí no sininho para ser avisado da próxima live. Beleza. Muito grande. Posso despedir aqui? Claro! Elaine, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Amei, adoro falar. Isso é o tema que eu adoro falar. Imagina. Gostei. E assim, estou muito feliz com esse convite. Obrigada a todos. Não está dando para ver aqui quem que entrou, quem que não entrou, enfim. Algumas pessoas da minha lista lá falaram que veriam, não sei se conseguiram. Mas posso falar do canal? Claro, claro. Então, eu tenho meu canal que chama Papo de Coroa, né? Que é um espaço que eu criei para a gente se conectar, conversar sobre sexualidade, relacionamento, autoconhecimento, família, tudo que diz respeito a desenvolvimento humano, a mulheres, coroas, assim como eu. A Elaine está quase, ainda tá jovem ainda. Mas, na verdade, o espaço é para todos, né? A gente cria um foco, mas eu estou impressionada, Elaine, como os homens estão interagindo comigo, sabia? Eu sei que é pra mim, mas eu quero me inscrever no seu canal. Incrível! Então, assim, é para todos, na verdade, né? Então, vai lá no YouTube, meu canal, Papo de Coroa. Então, é isso. Muito obrigada. Legal. Então, segue lá a doutora Cristina também, Papo de Coroa, aqui no YouTube. Isso. E fique por dentro de como deixar essa área maravilhosa. Como respirar o prazer. Como disse a nossa amiga, adorei o que ela falou mesmo, que eu anotei aqui. Eu sou responsável, né? Eu assumo o meu prazer. Eu assumo o meu prazer. Eu assumo o meu prazer. É maravilhoso. É isso aí, gente. Obrigada. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.